Sejam muito bem-vindos e bem-vindas aqui na nossa live número 003. Nossa live do programa Restauradores de Vida. Nós já fizemos aí duas lives. A primeira delas, nós falamos sobre as 8 mentiras que te contaram na vida e que podem travar você de alguma forma. Minha convidada aqui já entrou, muito bom. E nós falamos também na segunda live o que são bloqueios emocionais. De onde vem. E hoje você vai entender quais são os 5 principais bloqueios emocionais que travam totalmente a sua vida. Bom Bom dia! dia! Como é que você tá? Tudo bem, e você? Tô bem também. Deixa eu testar aqui se nosso som tá dando eco, se tá tudo ok. Da última vez deu bastante eco. Bom dia para quem está entrando. Sejam bem-vindos à live Restauradores de Vida. Thalita, bom dia! Bom dia desse feriado. Preparada para hoje? Sim, Que live, hein? Que conteúdo que a gente preparou. que conteúdo, hein? Maravilhoso. Eu estava falando aqui que essa é a live número 003. Para quem entrou agora, para quem está acompanhando agora, a gente já fez uma primeira live falando sobre as 8 mentiras que te contaram, né? E lá a gente desmistificou muita coisa. Nós também falamos o que são bloqueios emocionais. Antes de você entender quais são, você precisa entender o que são, de onde eles vêm, como que a gente é bloqueado na nossa vida. Então, tá tudo isso na live número 2. Salva lá no nosso canal do YouTube, então você pode assistir completo para você acompanhar e aproveitar ainda mais o conteúdo de hoje, né? Sim, com certeza. Preparada? Bora lá. Você que chegou, muito bom dia, parabéns por você já nesse feriado estar com sede de crescimento. Já quero iniciar aqui pedindo para você compartilhar com pessoas especiais essa live, salvar, depois ela vai ficar no feed para você. Absorve o máximo que você puder esse conteúdo, que ele é transformador para a sua vida. Transformador. Bora lá, antes da gente falar dos 5 principais bloqueios emocionais, fala pra gente o que é, dá uma introdução do que é um bloqueio emocional, Thalita, para a galera poder entender ainda mais a fundo. Vamos lá. Bloqueia tudo aquilo que te trava. Um trauma te causa um bloqueio. Um medo te causa um bloqueio. Uma experiência te causa um bloqueio. Coisas que te aconteceram na infância te causam bloqueios. E esses bloqueios, muitas vezes, ele te paralisa em determinadas áreas da sua vida que você entende, peraí, por que eu não avanço na área de relacionamento, na área financeira? Por que tem áreas da minha vida que eu não consigo prosperar? E aí você fica com um ponto de interrogação na sua mente e você não entende o porquê. Você só simplesmente sabe que você tem esse problema, mas você não sabe identificar de onde é que você tem esse bloqueio. Uhum. E o mais interessante é que a pessoa olha para o lado e vê alguém conquistando o que ela quer, ou alguém vivendo a vida que ela gostaria e fala assim, por que eu não consigo? Tem gente que questiona Deus, tem gente que fica num questionamento muito grande, se esforça, se esforça, se esforça, e às vezes tem um resultado pequeno perto do que a pessoa gostaria. Então, aqui você vai entender o que está por trás disso, né? O que está por trás. E às vezes a gente não enxerga, é um ponto cego na nossa vida. Então, aqui a gente vai ajudar você a retirar a venda dos seus olhos, para você entender realmente o que está por trás do seu maior desafio, do seu maior problema, seja ele em qualquer área da sua vida. Um bloqueio emocional, gente, você pode ser bloqueado em uma única coisa, e essa única coisa travar mais de 2 áreas da sua vida. Então, aqui você vai ter um super entendimento sobre isso. Para a gente honrar quem chegou aqui na live, eu já quero ir direto ao ponto e a gente já falar do primeiro bloqueio emocional. Antes, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, a gente gosta, né, Thalita, de deixar bem claro que esse momento não é um momento de bate-papo entre mim e a Thalita, mas é um momento nosso, de quem está aqui na live, de compartilhar, de transbordar, de tirar dúvida. É uma mentoria praticamente. Então, fique à vontade, você que está aqui acompanhando a gente. Primeiro bloqueio que a gente quer trazer aqui, e você vai ver qual dos 5 você pode se identificar. Porque eu só consigo destravar a partir do momento que eu reconheço qual bloqueio eu tenho. Então, bora lá. Primeiro bloqueio emocional. Manda ver. Bloqueio de aprendizagem. Antes só de eu entrar nesse bloqueio, deixa eu te falar uma coisa. Essa noite eu tive um sonho. E sempre quando eu sonho, eu acordo com aquilo escrito no meu celular. E eu não sei como. Eu sinto muito que é uma coisa de Deus.
E isso casou muito com a nossa live de hoje. Olha que interessante. Tá, eu acordei e estava escrito assim, meu bloco de notas escrito assim: nunca fale que seu filho é isso ou aquilo sem pensar, porque ele se torna aquilo de tanto você repetir. Ou seja, às vezes, o seu pai, a sua mãe, os seus parentes, seus professores, as pessoas do seu convívio começam a falar: você é burro, você é isso, você é aquilo. Pare de falar, você fala demais. Às vezes, os seus professores te repreendeu. Pare de falar, você fala demais, para de conversa. Isso daí te gera um bloqueio, que é, a gente pode casar com esse bloqueio de aprendizagem, que é um dos. Então, olha que interessante, eu acordei com isso na minha cabeça e estava escrito. E casou exatamente com a live que a gente está fazendo. Eu acredito muito que isso são sinais de Deus. Tudo eu consigo ver Deus. Então, olha que interessante. Às vezes, o que você ouviu, o que seus pais disseram, às vezes na hora da raiva, você é burro, você é isso, você é aquilo, você não faz nada direito. Isso daí te gera também bloqueios. E a gente falou muito sobre isso. Se você quiser se aprofundar, quem é que te bloqueia, principalmente na infância, como você é bloqueado na infância, vai para a nossa live número 2, 002. Né? Hoje é a live 003, mas vai lá no YouTube, vai no nosso feed, você vai entender toda essa linha de raciocínio que a gente está trazendo aqui para você, de forma gratuita, para você realmente destravar e realmente enxergar tudo isso que a gente está falando aqui na live, né? Sim. O principal bloqueio, um dos, né? São 5. Na verdade, são vários, mas a gente selecionou os mais comuns, os que as pessoas mais vivem no dia a dia. Posso me identificar? Olha que legal a pergunta da Sabrina. Posso me identificar com mais de um bloqueio? Sim, 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 sim. Para você ter uma noção, eu acho que eu tinha uns 20 bloqueios. Eu já destravei uns 20, ainda tem muito, mas não querendo desanimar, né? Nós somos bloqueados demais. E se a gente quer prosperar, a gente precisa desbloquear. Então, hoje nós vamos falar 5. Se vocês curtirem, se vocês. Camila, a gente está se identificando. Thalita, eu super me identifiquei. A gente já traz na próxima live mais alguns para vocês se identificando, né? Sim. Já estou prometendo aqui, nem falei com a Thalita, mas já estou. Sim, vamos que vamos. E sabe uma coisa que eu para complementar isso que você falou, Sá, a gente tem um bloqueio e você vai observar que cada nível que você sobe, você vai se deparar de novo com esse bloqueio, mas numa outra situação. Por exemplo, eu acabei de me mudar. A Thalita do nível anterior, ela tinha um nível de escassez, um nível de necessidade de aprovação. Quando a Thalita ela muda de nível, ela vai se deparar de novo com a escassez, de novo com a necessidade de aprovação, porém em cenários diferentes. Boa. O que antes, por exemplo, vamos dar só um exemplo, o que antes uma escassez era de gasto, eu dava tchau com a mão assim, hoje em dia é para eu pagar uma mentoria, por exemplo, de 15 mil reais, 20 mil reais. E aí os níveis de escassez, eles vão cada vez mais aumentando. Só que você sempre vai se deparar com esses bloqueios. Que legal que você trouxe. Então, olha só, grava isso. A gente pode ter mais de um bloqueio em várias áreas, ou a gente pode ter o mesmo bloqueio sendo destravado, que é o que acontece, ele vai sendo destravado à medida que a gente cresce. Então, por exemplo, ele continua, mas o desafio está ligado ao tamanho do meu crescimento. Então, antes a Thalita, por exemplo, vou dar um exemplo que talvez não seja o dela, mas antes a dificuldade era gastar R$ 10, hoje a dificuldade é gastar 10 mil. Então, o que muda é a prosperidade. Conforme você vai desbloqueando, você vai ficando mais próspero. Então, muito, muito, muito legal que você trouxe. Primeiro bloqueio, gente, é o bloqueio de aprendizagem. Coloca aí, número 1 nos comentários, bloqueio de aprendizagem. O que é o bloqueio de aprendizagem? De onde vem? Quais são as consequências? É isso que a gente vai falar aqui. Thalita começou falando. Um pai ou uma mãe, às vezes é assim que eles foram educados. Na base da rigidez, na base daquela régua, tem que estudar de uma forma assim rígida, né? Autoritária. Você é burro, o que mais? Vamos trazer mais crenças da infância, ajuda a gente a construir aí o bloqueio de aprendizagem. É tudo aquilo que você ouviu e que de certa forma te travou, seja nos estudos, seja na escola, e você se sente incapaz, começa a se sentir burro, não se sente tão capaz ou talentoso quanto alguém, né? Então, quanto coleguinha da escola. Então, vamos trazer aqui alguns exemplos de frases que podem levar ao bloqueio de aprendizagem. E sabe o que é mais interessante, Camila? Que quando você escreve, você está tirando de dentro de você. Você automaticamente já está se desbloqueando. Por quê? Porque você está identificando, peraí, na minha infância,
Eu ouvi que eu falava demais do meu professor. Isso daí me gerou um bloqueio que eu tenho que ficar calado. Por quê? Porque eu não tenho capacidade, eu só falo coisa porcaria. Nossa, você só fala porcaria. Você só fala coisa que não presta. Fala coisas úteis. Você não faz nada. Então, aí quando você vai lembrando e você vai escrevendo, você vai tendo consciência disso. Por Sensacional. isso que a Por exemplo, gente fala tanto na interação, na pergunta, para você tirar isso de dentro de você. escreve aí nos comentários, vai lembrando, vai. Ah, mas Camila, eu vou me expor, Thalita, eu vou colocar aqui. Aqui é um ambiente seguro, né? A gente expõe a nossa vida, Thalita expõe a vida dela, aqui é um ambiente seguro para você se expor. Então, o bloqueio de aprendizagem, por exemplo, você ter um ambiente de estudo na infância muito rígido, um professor, como foi o caso que eu contei na live anterior, por exemplo, que eu tive um trauma muito forte ali para mim de exposição na escola. Comparação, você não é tão inteligente quanto seu irmão, você não é tão inteligente quanto seu coleguinha. Olha o seu coleguinha, que belezinha. E aí você vai se sentindo mal, vai se sentindo incapaz, vai se sentindo inseguro. Você já olha aquilo, vamos supor, matemática. Você não é tão bom ali em matemática e você olha tudo aquilo e fala, eu não vou conseguir. Então, isso vai gerando algum certo bloqueio em você de incapacidade. E o que que acontece na vida adulta? Você sempre vai sentir que te falta conhecimento. Ah, mas eu preciso abrir o meu negócio, me falta conhecimento. Aí você estuda. Me falta mais um curso, aí você estuda. Aí você fica cheio de teoria e pouca prática. Por quê? Você está com bloqueio de aprendizagem. É como se você precisasse saber tudo ou não se sentisse seguro porque te falta conhecimento. Faz sentido aqui? Alguém já percebeu que tem esse bloqueio? Coloca aí nos comentários. Fica com uma obesidade de conhecimento, né, Camila? Às Obesidade. vezes, às vezes a gente escuta na escola o professor falar você não tirou uma nota boa. Aí você é medido perante a nota que você tira e não ao conhecimento. Ou seja, você cria na sua mente uma mentalidade fixa de que você só é bom se você tirar nota. E não se você é bom por aquilo que você aprende, pelo conhecimento que você adquire. E aí fica com aquela mentalidade, peraí, eu só vou ser bom se eu tirar nota, se eu tiver diplomas, e não se eu tiver conhecimento. Exato. Você foi falando, eu fui lembrando algumas coisas. Por exemplo, eu era daquelas que eu tinha medo até de responder meu nome. Sabe aquela questão de chamada oral que tinha na infância? Aí você tinha que levantar o nome e falar, eu tô aqui, levantar o braço e falar, eu tô aqui. Eu tinha medo de levantar o braço e falar, eu. Então, medo de fazer perguntas, de tirar uma dúvida, de errar, gente. Medo Nós de errar. viemos do tema e errar é sinônimo de vergonha, de humilhação. Então, se algum professor fizesse uma pergunta, olha só, aquela atenção dos alunos está toda para você, e se você errar, você vai passar vergonha. Então, a gente assimilou desde muito cedo que errar é ruim. E aí a gente cresce um adulto perfeccionista, um adulto que tudo que vai fazer, muitas vezes não tolera o erro, né? Não tolera uma falha, se cobra demais para fazer alguma coisa. Então, bloqueio de aprendizagem na infância, às vezes por um bullying que você sofreu, ou um trauma que você foi exposto, ou a educação que você teve em relação aos estudos, gerou para você uma série de outros mini bloqueios que você muitas vezes não consegue agir. E aí precisa sempre estudar, estudar e se capacitar. E olha que interessante, a pessoa tem conhecimento, ela é boa, ela está preparada para o mercado de trabalho, e aí ela mesma se sabota, porque falta conhecimento, e vira um ciclo, entende? Vira um ciclo. Vira um ciclo. Olha que interessante que a R. Alves falou. Rose, Esses traumas também aconteceu, Rose, esses traumas também aconteceu com adultos, ou talvez algo despertou. Pode ter sido nas duas esferas. Ou isso aconteceu na sua infância, ou alguma experiência na sua fase adulta. Ambos te trazem bloqueios. a chance de você ser bloqueado de uma forma mais profunda na infância, porque na infância a gente não tem mais muito filtro, né? Sim. O adulto ele já consegue fazer um pouco mais a gestão das emoções, mas como a Thalita trouxe, ele acontece nas duas fases. Então, número um, bloqueio de aprendizagem. Principal consequência, achar que não tem conhecimento suficiente e cair na armadilha do perfeccionismo. Thalita, fala um pouquinho do perfeccionismo.
porque isso é tão forte, acho que é tão profundo. Ele pode ser um bloqueio também. Lembra que um bloqueio, ele pode ter vários mini bloqueios. Perfeccionismo é um deles. Sim. E o perfeccionismo, ele te trava ao ponto de você não conseguir prosperar. Peraí, eu vou tentar empreender, mas nunca tá bom o suficiente. Peraí, eu vou tentar começar um curso. Peraí, mas eu nunca estou preparada o suficiente. Tá, eu quero começar uma academia, uma dieta, mas eu não estou. Você nunca tá pronto para começar nada. E aí você sempre vai deixando para amanhã, para amanhã. E a procrastinação também é treino. Quanto mais você procrastina, melhor naquilo você fica. Ou seja, você acha que você precisa estar perfeito para fazer determinada coisa, você nunca vai achar que você está pronto e perfeito para aquilo, e você vai deixando, deixando. Quando se vê, você já passou anos que você poderia ter feito com as ferramentas que você tinha, do que você ter destravado. Então, assim, às vezes a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque você nunca vai achar que você está bom o suficiente. O negócio é, peraí, deixa eu começar com as ferramentas que eu tenho hoje, e aí, no decorrer do tempo, entra muito a parábola dos talentos. Você vai colocar para fora um talento que você tem da comunicação. Eu gosto muito de falar da comunicação, porque a comunicação era algo que eu fazia muito ruim. 2 anos atrás, a Thalita não falava como a Thalita fala hoje. E a Thalita do ano que vem vai estar melhor do que hoje. Por quê? Porque eu estou praticando. Só que a Thalita lá atrás falava assim, peraí, Thalita não sabe falar. Como que a Thalita vai começar, sendo que a Thalita nem sabe falar? Você tem que começar com as ferramentas que você tem hoje, e aí, no decorrer do tempo, isso vai se aperfeiçoando. Nunca vai ser perfeito. Perfeito só foi Jesus. A gente nunca pode tentar e nem vai conseguir a perfeição. O negócio é você vai se aperfeiçoando no decorrer do tempo. Uhum. E assim, o maior medo de uma pessoa perfeccionista, porque de alguma forma nós aprendemos que nós precisamos ser perfeitos para agradar alguém na infância, principalmente os nossos pais ou responsáveis. Então a criança ela pensa assim: como que eu posso ser? O que que eu preciso fazer para alguém me amar, para eu ser aceita? Então a criança aprende a se moldar como se ela precisasse ser perfeita. E a gente carrega esse perfeccionismo e ele pode ser consequência desse bloqueio de aprendizagem. Por que que ele é consequência? O maior medo do perfeccionista é de errar. Qual que é o maior medo que a gente tem lá na infância? Olha, se errar matemática apanha, se errar tem alguém com a régua ali do lado, né? A gente tem que saber tudo. Então a pessoa tem até dificuldade de assumir que ela não sabe. Ela tem até dificuldade de falar, olha, eu não sei isso, eu quero aprender. Tem muita gente. Eu tinha esse bloqueio, eu vou te dizer o que mais me prejudicava. Era a vergonha de dizer eu não sei. Eu sempre dava um jeitinho de falar, já ouvi falar sobre isso, mas eu não ouvia falar. Então, isso vai mascarando, esse bloqueio vai mascarando, porque você tem vergonha de errar, vergonha de dizer que não sabe. Então, uma coisa vai levando a outra. Tem uma Sim. pergunta aqui. Um bloqueio da Adélia. Um bloqueio só acontece quando acontece alguma situação, quando alguém fala algo, ou nós mesmos podemos nos bloquear? Excelente pergunta. Excelente pergunta. Ó, deu até um joinha aqui. O bloqueio, ele acontece, como a Thalita trouxe no início, com uma experiência, com alguém falando algo, uma situação de humilhação, rejeição, abandono, traição, enfim, tem várias situações que bloqueiam, mas nós podemos nos bloquear. Por exemplo, tá? O bloqueio também é independente da situação. Então, nós também podemos. A forma como a gente enxerga o mundo também pode nos bloquear. Vou dar um exemplo aqui muito simples. Vamos supor que você, criança, está saindo com um coleguinha que está com a família. Vamos supor que você está saindo com um coleguinha e seus pais são separados. O fato de você interpretar essa situação, olhar para aquela criança, vamos supor que ela tenha família lá que você gostaria de ter e seus pais são separados. Aquilo lá pode te travar, pode te gerar uma sensação de vazio, de abandono. Então, não necessariamente um trauma na hora, mas pode ser algo que acontece na hora, é impactante para você, ou pode ser algo repetido, que acontece várias vezes. Então, você começa a ver uma família ali, uma família que, e você volta para casa e você sente que você não tem aquilo, isso pode te gerar um bloqueio. Não necessariamente uma situação pontual, mas várias pequenas coisas que você vai se bloqueando também. Sim. Faz sentido? Tem algum outro exemplo, Thalita, para trazer, para ilustrar melhor? Deixa eu pensar aqui. Pode se bloquear? Eu pensei
na comunicação, que era algo que eu tinha, perfeccionismo de começar a falar nas redes sociais, se expor, necessidade de aprovação, que é um dos que a gente vai fazer. Segura aí que a gente vai falar dele. É verdade, é Sim. verdade. Então Então, vamos deixar mais pra frente. Na necessidade eu falo desse bloqueio que eu tinha. show. Deixa eu só ler aqui, ó. Eu não desisto, olha, Rose, mas me cobre, quero ser perfeito para mim. O bloqueio de perfeição, ele é tão sutil, mas ele é tão sutil que ele faz a gente querer ter o controle das coisas. Eu preciso estar tudo perfeito para mim. Ele é muito sutil, mas ele pode bloquear muitas coisas. Então, fiquem atentos a esse bloqueio. Primeiro, você precisa saber que ele existe. Sabendo, tendo consciência que ele existe, é a hora da gente começar a saber como destravar. Mas a gente só vai saber como destravar mais para frente nas nossas lives, porque a gente quer criar aqui um raciocínio com você, um nível de consciência maior, para depois você aprender a destravar. Sim. Eu tenho plena consciência que não tem perfeição, tem que errar para aprender, show de bola, isso aí. Então, primeiro bloqueio, bloqueio de aprendizagem, tá? O bloqueio de aprendizagem traz todas essas consequências que a gente falou, e mini outros pequenos bloqueios. Segundo bloqueio, bloqueio de autoimagem. Gente, esse bloqueio aqui, olha, os 5, eles são muito fortes. Mas na minha opinião, quero saber a sua, Thalita. Esse aqui é o mais profundo, Eu é o acho mais forte, que foi o é que o mais mais... causou dor. Esse aqui, para mim, o que é o bloqueio de autoimagem? É quando você não se enxerga como você realmente é. Você se enxerga da forma que disseram que você era. Isso daí acontece geralmente na infância. Vou dar o meu exemplo porque eu gosto muito desse exemplo. Por mais que tenha sido algo ruim, eu transformei algo ruim numa coisa boa. Porque isso é você ressignificar. É você dar um novo significado para algo ruim que te aconteceu. Na minha infância, as crianças faziam muito bullying e me chamavam de feia. Inclusive, eu falo que a cereja no bolo foi quando eles levaram uma máscara de monstro e eles me chamavam de monstro na escola. E isso daí começou a fazer com que eu me enxergasse uma pessoa feia, uma pessoa que as pessoas não era interessante, eu não me achava interessante. E o que aconteceu? Eu me via, as pessoas falavam, nossa, Thalita, você é linda. Eu acreditava que as pessoas estavam falando aquilo para me agradar, porque elas estavam mentindo. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a buscar cirurgia plástica, procedimento estético, para eu mudar a minha capa. E quanto mais eu fazia procedimentos, eu falava, peraí, mas eu não tô ficando bonita. E eu olhava na foto, eu via uma menina bonita. Então, na hora que eu olhava no espelho, eu falava, peraí, essa pessoa não sou eu. Tem alguma coisa de errado. Porque eu me vejo na foto bonita, mas na hora que eu me olho no espelho, eu não me enxergo bonita. O que está acontecendo? Foi então que eu entendi que isso era uma distorção da minha autoimagem. E eu podia fazer mais quantos procedimentos eu quisesse. Eu ia ficar linda, mas eu não ia me achar linda. Por quê? Porque era algo que estava aqui, ó, travado na minha mente. Perfeito. Esse bloqueio fazia com que eu não me enxergasse como eu realmente era. E sim como me disseram que eu era. Excelente. E pode ser tanto voltado para a estética, quanto para um senso de valor. Por exemplo, se alguém que te critica muito na infância, se você, enfim, de alguma forma se achou incapaz, é qualquer tipo de distorção de realidade, seja estético, que ela trouxe um exemplo muito claro aqui, ou seja interno. Por exemplo, eu distorço a minha realidade, a minha imagem fisicamente, então aquela pessoa que é magra e se enxerga gordinha, aquela pessoa que tem uma beleza extraordinária, mas se olha no espelho nunca está feliz. Então, eu posso distorcer fisicamente a minha imagem, porque né, houve alguma coisa na infância, um trauma, enfim. Ou eu posso distorcer o meu valor como pessoa. Então, me sentir inferior, né? Dar um valor muito baixo a mim. Normalmente, pessoas que foram abusadas, que tiveram traumas, excessos de críticas, elas se sentem como se elas fossem sem valor para aquele determinado ambiente, para aquela determinada pessoa. Então, ela, ou pais separados, enfim, tem várias situações que levam uma pessoa a distorcer a visão dela sobre ela mesma. Então, ela se coloca como inferior, ela se coloca como alguém que não tem capacidade, ela se coloca como uma pessoa insegura, ela se coloca como uma pessoa que, por se sentir incapaz, depende de outras, né? Sempre ela põe alguém numa pilastra, lá num pilar muito grande, e ela sempre se coloca lá embaixo.
Então, a distorção de autoimagem é exatamente o que a Thalita trouxe, fisicamente e também emocionalmente. É quando eu não me enxergo exatamente como Deus me criou para ser. Então, eu não me enxergo eu não enxergo a minha essência e eu vivo acreditando naquilo que falaram sobre mim. Então, minha perna é fina, minha barriga é isso, meu rosto é aquilo, meu cabelo é aquilo. É uma autorrejeição. Sim. Seja ela ou seja ela emocional, né? Não sou merecedor, a gente vai falar muito disso. Então, a gente fica com essa visão distorcida de quem a gente é. Tem gente que tem uma visão tão distorcida de si que se rejeita o tempo todo. O tempo todo. A pessoa mesma se critica. Antes de alguém criticar, ela mesma já fala dos defeitos. Já parou para perguntar assim, ó, quem é você? Aí a pessoa primeiro, ela pensa nos defeitos, nos pontos negativos. Ó, eu falo demais, eu sou uma pessoa desorganizada. Nossa, eu tenho muito defeito. Não, mas eu não quero saber o seu defeito. Eu quero saber a sua essência. No que você é boa, quem é você. E a pessoa não consegue tirar essa venda dos olhos do negativo e trazer aquilo que ela tem de positivo. Então, é um baita bloqueio de autoimagem. Sim. Só consegue enxergar a sombra, o lado ruim e não o lado bom. Quando você consegue enxergar que você é imagem e semelhança do Criador, você é imagem e semelhança de Deus. Você é filho do dono do ouro e da prata. Você é amado. Quando você começa a enxergar esse outro lado, que é quando você fala, peraí, tudo isso estava distorcido na minha mente para me travar, para fazer com que eu não avance na vida. E olha que forte isso que eu vou dizer, tá? Bloqueio de autoimagem, ele pode ser muito mascarado. Vou te dar um exemplo. Quando uma pessoa se sente muito inferior, ou porque já sofreu muito na vida, ou porque já foi muito machucada, enfim, tem N motivos. E uma das máscaras que ela pode criar, presta atenção nisso aqui, tá? Ela se sente muito insegura e inferior. Uma das máscaras que ela pode criar na vida adulta para compensar isso é querer ser superior demais. É querer ser melhor do que os outros. É achar que tudo tem que ser do jeito dela, na hora dela, da forma dela. Então, todo bloqueio ele vai nos gerar consequências. Todos os bloqueios. O que a gente precisa é identificar. Peraí, eu tenho esse comportamento. De onde ele vem? Que bloqueio é esse? Por isso que esse autoconhecimento é fantástico. Quando você começa a destravar esse bloqueio de autoimagem, você se ama mais. Você se cuida mais. Você se prioriza mais. Você tem mais tempo. E se cuidar, a gente não está falando aqui só, e é importante cuidar da estética, né, Thalita? É importante Sim. ter uma boa imagem, um cuidado. Mas quando você desbloqueia esse bloqueio da autoimagem, você se ama a ponto de começar a se tratar bem. Então você para de denegrir para você mesmo sua própria imagem. Você para de se cobrar excessivamente. Você vive mais leve com você mesmo. Então, o bloqueio de autoimagem, ele sempre vai te colocar lá para. Você vai se sentir lá para baixo. Mas quando você destrava, você entende o seu valor. Você para de aceitar menos, mendigar amor. É muito profundo. Também tem aquela pessoa que diminui o outro para ela se sentir bem. A autoimagem dela é tão distorcida que eu prefiro te diminuir para eu me sentir bem. Colocar você lá embaixo para eu me sentir bem. Não é que você é uma pessoa ruim, é que você tá com uma distorção. Exato. A partir do momento que você vira uma chave, entende que você tem isso, toma consciência, traz a sombra para a luz e tá tudo bem, então que você vira uma chave. Você acessa algo da sua mente, vira uma chavinha, desbloqueou. E é muito incrível que é um desbloqueio que você faz. É como se eu olhasse pro espelho uma pessoa, depois que eu desbloqueei isso, eu comecei a me olhar no espelho e falei, nossa, eu me acho linda. Por que eu me via tão feia daquele jeito? Eu tive até bulimia, Camila. Porque um ex-namorado, meu primeiro namorado, ele falava assim, Thalita, você precisa se cuidar mais, você tá acabada, você é gorda. Falava isso pra mim, tinha uns 17, 18 anos. Aquilo me causou um trauma tão grande que eu comecei a me enxergar gorda. E aí o que eu tive? Bulimia. Cheguei a pesar 45 quilos. E eu não me enxergava daquele jeito. Então vai juntando, é o que a Camila falou, vai juntando coisas pequenas. Ah, Thalita, você é feia. Thalita, você é gorda. Lá na infância, Thalita, você é feia, você é um monstrinho. E aí isso daí vai gerando um monte de coisas. Forte. E se a gente não identifica isso, muitas vezes a gente vive frustrada, infeliz, insatisfeita.
né? Acho que a palavra insatisfação representa muito isso. E quando a gente desbloqueia, a gente descobre uma felicidade dentro da gente que é independente. É um senso de valor, um senso de quem sou eu, de fortaleza tão grande que eu passo a olhar no espelho e enxergar a realidade, né? A gente fala muito aqui do mundo espiritual, a gente fala muito aqui da parte emocional, mas tudo que acontece, gente, vem para distorcer, ou a maioria das coisas, quem nós somos. Porque se a gente descobre o nosso potencial, o nosso valor, a gente começa a transbordar na vida de outras pessoas. Então, tudo que o mal deseja é que a gente se ache mesmo, essa pessoa ruim ou essa pessoa fraca, no sentido de esteticamente falando, emocionalmente falando, porque se a gente desperta, por isso que o processo de despertar ele é interessante. Porque o que é o despertar? É a Thalita olhar no espelho e falar, meu Deus, por que eu me enxergava daquele jeito? Ou seja, ela despertou para a realidade, né? Não tem mais aquela visão distorcida. Então, anotem aí, você que está acompanhando aqui, número 1, bloqueio de aprendizagem. Número 2, bloqueio de autoimagem. E a gente vai para o terceiro bloqueio, que também é profundo. Antes da gente ir para o terceiro, comenta aqui se você está entendendo o que a gente está trazendo para você. Se você está identificando, se está fazendo sentido para você essa live. Se estiver fazendo sentido, a gente já programa uma próxima live com outros bloqueios para você ir identificando. Mas coloca aí nos comentários que o seu feedback vai fazer muita, muita diferença aqui para gente, hein? Sim, olha que interessante. Gostei. Olha que Pode... interessante. E se ao invés de bloquear, a gente usar para que isso seja um combustível para uma mudança boa? É isso. Por exemplo, o medo. Você pode usar o medo para te paralisar ou como um combustível para você pegar impulso para você dar 10 passos à frente. Aí é uma escolha sua. Excelente. Vou dar um exemplo, tá? Imagina dois filhos que tiveram pais alcoólatras, um pai alcoólatra na infância. Um filho pode ser bloqueado naquela área, estar bloqueado e repetir o padrão do pai. E se tornar, por exemplo, uma pessoa alcoólatra ou viciada, né, no álcool. O outro filho pode olhar aquele cenário e falar: eu não quero isso para mim, eu não vou viver dessa forma. E ele pode ter uma ira dentro dele que vai fazer ele fazer o oposto daquilo. E aí ele vai ter aversão ao álcool, ele vai, enfim, fazer uma nova história e quebrar padrões. Então, sim, a gente deve olhar para esse bloqueio. O que é ressignificar um bloqueio, que a gente vai fazer uma live só sobre isso. Eu entender que esse bloqueio pode ter me travado, mas não permitir com que ele me trave. Então, é encarar esse bloqueio. Ah, eu descobri que eu tenho bloqueio de autoimagem. É destravar e usar isso a seu favor. E normalmente, aquilo que você é mais bloqueado é aquilo que Deus te chamou para fazer. Você vai entender isso no final dessa live. Aquilo em que você é mais bloqueado é aquilo que Deus te chamou realmente para você fazer, para você encarar, para você ir com tudo e cumprir o seu propósito e o seu papel. Mas você vai entender melhor sobre isso aqui no final da live. E você falando isso, Camila, virou uma chavinha na minha mente, porque o que eu mais fui bloqueada na minha vida era no quesito relacionamento. Eu tinha todos os motivos para eu nunca mais querer casar e nem ter filho. Sabe por quê? Porque o inimigo ele sabia que é nesse bloqueio que eu vou prosperar muito e que eu vou ter um monte de filho que vai governar a terra. Eu vou ter um marido incrível. Eu já casei, eu já me divorciei, eu já separei várias vezes. Eu tinha todos os motivos para não querer isso. Porque isso daí tem a ver com o meu propósito. Só que eu brigo, é como o Norbert falou, eu brigo e eu uso isso como um combustível porque eu sei que o meu propósito tem a ver com isso. E eu não vou desistir. Eu uso isso como um combustível para eu lutar. Peraí, eu não sou isso. Perfeito. Perfeito. Aí tem outra pergunta, ó, mas se isso se transformar num excesso, vira prejudicial? Tudo que é excesso esconde uma falta. Grava isso. Todo excesso esconde uma falta. Vou te dar um exemplo, tá? Pessoas que têm bloqueio de autoimagem, então elas não se sentem bonitas, ou não se sentem valorosas, ou não confiam nelas mesmas, e elas querem destravar isso. Se elas querem destravar isso só no campo racional, elas começam a afirmar para elas mesmas que elas são boas. Não, mas eu sou boa no que eu faço. Olha, mas eu sou linda. Olha, mas eu sei fazer. Elas começam a buscar o excesso, o oposto desse bloqueio em excesso. Então, elas começam a passar a imagem de convencido demais. No fundo, há um bloqueio, uma insegurança, uma falta de confiança. Mas elas tentam compensar no excesso. Todo o excesso vai esconder uma falta.
Então, tudo que é excesso, por isso que a gente precisa buscar sempre um equilíbrio. Olha, esse bloqueio gerou isso em mim. Onde é que eu destravo e eu vivo em equilíbrio? Como que eu destravo e eu vivo em equilíbrio? E é esse equilíbrio que vai trazer para você um senso de felicidade, um senso de plenitude mesmo, de leveza, né? Tudo que é 8 ou 80 faz mal. Tem gente que fala assim, ou eu amo ou eu odeio. Ou eu sou assim ou eu sou assado. Não, é o equilíbrio que nos torna. Tem gente que fala, não dá para ter tudo equilibrado. É a harmonia das coisas, é você viver com esse equilíbrio que vai te fazer melhor e mais feliz. Muito boa pergunta. Terceiro bloqueio. Bloqueio da escassez. Bloqueio da escassez. Bora, Thalita, conta pra gente. Bloqueio. Oi, Camila, se eu te falar que foi esse bloqueio da escassez que eu destravei que me fez estar em Alphaville hoje. De novo. Quero ouvir mais sobre isso. Eu era extremamente escassa. Eu dava tchau com a mão assim, com medo de sumir dinheiro da minha mão. Porque dinheiro bom era dinheiro guardado. Dinheiro é sujo. Quem é rico não vai para o céu. São coisas que a gente ouve na nossa infância que faz com que a gente não prospere, com que a gente não avance. Agora sim, vamos só me entender um pouquinho. Você é filho do dono do ouro e da prata. Você é filho, é tudo seu por herança. Deus está com um pote de ouro para te abençoar. Só que para isso, se você tem um bloqueio de escassez, você não vai conseguir entender ao ponto de você mudar dentro da sua mente inconsciente. Porque no seu consciente, peraí, eu quero prosperar. Porque é o que aconteceu comigo. Eu quero ser uma pessoa próspera, eu sou ambiciosa, mas o meu inconsciente tinha o quê? Dinheiro é sujo, dinheiro não nasce em árvore, você tem que trabalhar muito para você ficar rico. Quem é rico não vai para o céu. São coisas que a gente vai ouvindo que faz com que a gente não prospere. Peraí, eu quero avançar, eu quero prosperar, mas eu não consigo. O dinheiro foge da minha mão. Semana passada eu desbloqueei um rapaz que falou para mim. Ele falou, Thalita, eu trabalho, mas o dinheiro foge da minha mão. Eu falei, o que está acontecendo? Por que o dinheiro foge da sua mão? Porque dinheiro bom é dinheiro guardado. Eu cresci ouvindo isso. Então eu tenho medo de me arriscar. Eu tenho medo de investir em ações, em investimentos que vão a longo prazo, curto, médio prazo, 5 anos, 10 anos. Por quê? E se esse dinheiro some da minha mão? Ou seja, por trás do bloqueio da escassez existe muito medo de perder. Medo de perder. Medo de perder. E a Thalita está trazendo aqui vários exemplos, porque a escassez ela é muito mais nítida nas finanças, né? Na parte de dinheiro, ela é muito mais nítida ali. A gente sabe que a gente é escasso quando a gente não se permite entrar num restaurante que você julga ser um pouco mais sofisticado, quando você não se permite tendo dinheiro, gente. E um exemplo simples: você vai ao supermercado, tem um sabonete A que você costuma comprar e o B que você gostaria de comprar, porque o cheiro é melhor, porque ele dura mais e ele é R$ 1 mais caro. Você tem dinheiro para comprar esse sabonete melhor, de uma qualidade melhor. Mas o que a escassez faz? Compra o mais barato. Porque a gente aprendeu essa economia, esse medo de perder, essa coisa da escassez. E no dinheiro isso é muito visível, né? No dinheiro a gente consegue perceber o quanto vem a escassez. Mas a escassez também, ela pode vir, por exemplo, de você não se sentir merecedor de elogio, de você ficar sempre concentrado na falta e não no que você tem, mas no que está faltando. Então, vou dar um exemplo. Quem é casado aqui? O marido, por exemplo, vai ao supermercado. Aí ele compra, você dá uma lista de compra para ele e ele esqueceu de comprar um item. O que é se concentrar na falta? Ao invés de você agradecer o seu marido, que ele foi ao supermercado porque ele comprou 20 itens de 21, você vai se concentrar no um que faltou. Então, você sempre está concentrado no erro, na falta, e sempre está buscando ou economizar demais ou gastar demais. Então, vou dar um exemplo que a Thalita trouxe. O que a escassez faz? Ou eu guardo com medo de perder, ou eu faço reservas e reservas, e eu acumulo as coisas. Então aquela pessoa que tem calça guardada há anos, ela nem usa aquela calça, mas está guardada porque ela tem medo de um dia faltar, de um dia não ter. Ou aquela pessoa que gasta tudo e ela não pensa no amanhã, né? Aquela pessoa que sempre falta dinheiro para ela, mas não porque ela não tem, mas porque ela deixou vazar, escorrer entre os dedos. Então, é aquilo que a gente fala, 880, ou você guarda demais, ou você gasta demais, é descontrolado, justamente para alimentar a sua escassez, para você ficar sem dinheiro. Faz sentido? Nossa, isso é
muito interessante, é o excesso. Todo excesso esconde uma falta. Ou excesso ou é falta. Ou é o medo de perder, ou é a compulsividade por gastar. Exato, exato. E assim, o bloqueio, ele é muito forte, o bloqueio da escassez. É você não se sentir merecedor de amor. É você não se sentir merecedor de um elogio, de receber um presente, de estar nos melhores lugares, com pessoas que vão fazer você prosperar. É você não se sentir merecedor de, enfim, de receber uma recompensa. Tem gente que trabalha, 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 trabalha. A hora que vai receber a recompensa, não fiz mais que minha obrigação. Eu fiz mais. Não, é normal, isso aqui eu fiz de coração. Peraí, você merece a recompensa, você merece um bom relacionamento, você merece ser feliz, você merece aquela recompensa que a pessoa está te dando. Tem gente que tem vergonha de ser presenteado. A vida inteira ela doa todo mundo. Quando alguém faz por ela, essa pessoa ela está sendo que ela está incomodando. Ou seja, merecimento baixo, grava escassez, se concentra na falta e te leva a achar que você merece pouco. Isso é forte. Coloque aí nos comentários. Nós temos mais 2 bloqueios para trazer para você. E para quem está até o final da live, um bloqueio bônus. Mas coloca aí se está fazendo sentido para você. Tem alguma pergunta, coloca aí nos comentários. Bloqueio de aprendizagem, de autoimagem e de escassez. Próximo bloqueio. Fala aí. Qual que é o quarto? Bloqueio de execução. É aquela famosa super proteção na infância. Fala mais. O que acontece quando a gente tem uma super proteção na infância? Eu faço pelo meu filho o que... Eu dou pra ele uma super proteção em excesso. Eu amo tanto ele que eu quero fazer tudo por ele. Eu quero escolher a roupa que ele usa, ir no médico junto com ele, fazer tudo por ele. Só que quando você faz tudo pelo seu filho, você está mandando uma informação no inconsciente dele, você é incapaz de fazer e por isso eu estou fazendo por você. Aí cresce um adulto que não sabe tomar decisões, não sabe fazer nada sozinho. Quando se torna um adulto, se vê no meio onde precisa tomar decisão, e aí fala assim, peraí, o que eu estou fazendo na minha vida? Como é que eu faço isso? Eu não sei fazer. Por quê? Porque eu aprendi que eu sempre ia ter uma pessoa para fazer por mim. E aí essa pessoa vai procurar no relacionamento um pai ou uma mãe que faça por ele, que supra nele ou nela aquilo que os pais faziam por ele. Porque ele não sabe. Isso tudo é muito inconsciente. Isso é muito forte, Camila. Bloqueio de execução. Olha, alguém na infância fez tanto por você que na vida adulta você tem dificuldade de agir, de tirar os planos dos papéis, de tirar o plano do papel. Você sempre espera alguém validar a sua ideia. Você sempre vai pedir opinião para alguém. Você vai se sentir, às vezes, indeciso para agir. Faço ou não faço? Será que vai dar certo? E se der errado? Então, você sempre vai colocar algum empecilho antes de agir. Na hora de planejar, você consegue, mas na hora de agir, tem algo que te trava. Que é um exemplo em outras áreas, tá? Imagina o seguinte: você está numa reunião. Você está numa reunião ali de trabalho. Você tem uma ideia, você quer executar aquela ideia, mas você tem algo mais forte dentro de você que não deixa você dar aquela ideia, executar aquela ideia nessa reunião de trabalho. Bloqueio de execução. É quando eu não me sinto capaz de agir. E eu tenho medos, e aí vem medos de errar, medo de não dar certo. Por quê? Exatamente o que a Thalita falou. Na infância, alguém escolheu por você. Alguém tirou a sua autonomia. Então, na vida adulta, é mais difícil de você escolher algo por conta própria, lidar com as consequências das suas próprias escolhas. Por isso que é importante eu entender que bloqueio eu tenho e como eu posso destravar. E, gente, todos nós temos bloqueios, inúmeros bloqueios. E o bloqueio, ele é algo que nos trava de forma invisível, que se a gente não ir, por isso que é autoconhecimento, eu preciso pegar o que é invisível e tornar visível. Falar, caramba, eu tenho isso, então como eu destravo isso? Como eu venço isso? Então tem muita gente procrastinando sonhos, projetos, empresas, negócios, fechamento de parcerias, novas amizades, relacionamentos. Por quê? Porque tem um bloqueio de execução. Na hora de agir, a pessoa não consegue. Tem algo maior que trava. Acha que ela é tímida. Ela acha. Eu acho que travou um pouquinho. Voltou.
ela acha que ela é tímida, ela acha que, eu sou assim mesmo, faz parte da minha personalidade. E o que a gente quer trazer aqui para você é que não faz parte da sua personalidade. Pode ser um baita bloqueio e que você ainda não enxergou que você pode se livrar dele. Bloqueio de execução. Muito bom, deixa eu ver aqui os comentários. Peraí que passou aqui um. Crescer um adulto frustrado tira a chance desse indivíduo ser ele mesmo. E aí, qualquer momento, ele pode destravar para resgatar essa essência dele. Thalita, estamos te esperando aqui no Rolê Alphaville. Bora, muito Já tô bom. chegando. Muito bom. Quinto bloqueio, necessidade de aprovação. Você falou que ia trazer isso para a gente. Fala aí um pouco mais. Nossa, esse daí eu acho maravilhoso. Eu preciso da sua aprovação para eu fazer determinada coisa. Camila, me dá uma opinião sua. Eu tô querendo comprar esse óculos. Você gostou desse óculos? Eu gostei. A Camila fala para mim, eu não gostei, Thalita, desse óculos. Então eu deixo de comprar porque a Camila ela não validou aquilo que eu gostaria de fazer. Ou seja, eu deixo de fazer coisa, não é bom para mim. Olha que interessante. Quantas vezes na sua vida você quis tomar uma decisão e você não tomou porque o outro falou que isso não seria bom para você? Só que isso é a sua vida. Você muitas vezes perde a oportunidade por ouvir o que o outro diz para você. Isso é necessidade de aprovação. É forte. Isso é forte. E nas pequenas coisas, às vezes você, mulher, vai lá, compra um vestido, aí você chega em casa, alguém fala, você tá toda empolgada com o seu vestido. Alguém chega em casa e você fala que o vestido é feio, aí você já deixa o vestido de lado, aquele brilho, tudo aquilo que você gostou, que faz parte de você. Alguém jogou um balde de água fria ali, um banho de água fria, e você já deixa o vestido de lado, mas você gostou dele. Então, a necessidade de aprovação não me permite sustentar aquilo que eu gosto, que eu quero, que eu desejo. E é sempre ir pela opinião ou validação das outras pessoas. O que o outro vai pensar? Por exemplo, esses dias mesmo. E é sempre, você vai sempre desbloquear em diferentes níveis de necessidade de aprovação. Um story. Por que você não grava um story? Peraí, o que o outro vai pensar? O que o outro vai dizer? Peraí, gravar um vídeo. O que o outro vai pensar? O que o outro vai dizer? O vídeo do Pablo mesmo. Eu gravei porque a minha mentora, ela desafiou todo mundo. Só que teve pessoas que não fizeram. E aí, na hora, ela já falou: você não fez porque você precisa da validação de alguém, da aprovação de alguém. Ou seja, são coisas pequenas. É. Gente, a necessidade de aprovação é tão profunda, são coisas pequenas e às vezes a gente não percebe. Olha como isso entra na vida financeira também. Necessidade de aprovação é como se você precisasse pedir permissão inconsciente para alguém para fazer alguma coisa. Então, grava isso. Então, por exemplo, tem gente que tem condições de prosperar, ganhar mais dinheiro, mas inconscientemente essa pessoa está pedindo permissão para alguém, como se ela falasse assim: pai, mãe, posso ganhar mais dinheiro? Esposa, posso prosperar? É inconsciente, essa pessoa não sabe. E aí ela não consegue avançar. Então, eu preciso entender até onde essa permissão que eu estou pedindo para as pessoas me trava. Por que eu estou pedindo para alguém me aprovar? Por que eu estou pedindo para alguém se eu posso crescer? Por que eu estou esperando a validação de alguém? Por que você não vai lá e faz aquilo que está no seu coração? Por quê? Porque nós temos a necessidade de aprovação desde criança. Nós desejamos ser aprovados pelos nossos pais, pelos nossos familiares. Então, a gente já nasce com isso, parece que impregnado, que a gente precisa de aprovação das pessoas. Quando você desbloqueia isso, você fala assim: peraí, eu não preciso da aprovação das pessoas, eu preciso cumprir com aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu preciso fazer o que precisa ser feito e você vai desagradar muita gente. E aí, nesse bloqueio, a gente precisa aprender a lidar com a crítica, com a desaprovação. Nem todo mundo vai gostar daquilo que você vai fazer ou da sua ideia. E a pergunta é: como que eu lido com crítica? Como que eu lido com a rejeição? Como que eu lido com a rejeição ou com a crítica das pessoas? Então, necessidade de aprovação. Eu queria que você desse mais um exemplo de tanto que isso aqui é profundo, né, Thalita? Traz mais um exemplo para a gente, assim, necessidade de aprovação no relacionamento, por exemplo. Antes do relacionamento, deixa eu entrar em um. Na minha infância, um exemplo, eu não me sentia aprovado pelo meu pai. Eu não me inconscientemente, eu não me sinto aprovada e amada por Deus. Às vezes
não o seu pai não precisa ter feito nada, mas foi a forma como você se sentiu em relação a qualquer situação. Isso daí te gerou uma necessidade de aprovação. Você não se sente aprovada pelos seus pais, isso daí interfere com o seu pai do céu. Olha que E aí forte. você não se sente merecedor, você precisa da necessidade de aprovação, você não se sente aprovado por Deus, você não se sente merecedor das coisas que Deus quer te dar, quer fazer através de você. É forte, hein? É forte. E assim, tem gente que faz as coisas, e aí me veio um insight você falando isso, esperando ser aprovado por Deus. Por Deus. Ela não se sente, a pessoa não se sente já aprovada, amada. É o que você trouxe, né? Ela faz sempre querendo ser aprovada por alguém. Então, se essa pessoa nossa, eu preciso fazer isso para agradar a Deus. Espera aí. Se você já é filha, se você já tem essa conexão com Deus, não é o que você faz o tempo todo. Então, a gente tem gente, Thalita, que acha que precisa fazer para que ela seja reconhecida. Então, essa pessoa se mata de fazer coisas em casa, de fazer coisas no trabalho, ela se doa, ela sacrifica ela mesma o tempo todo, porque ela quer reconhecimento do marido, porque ela quer reconhecimento, ou ele quer da esposa, dos filhos, do chefe no trabalho, do líder. E essa Sim. pessoa ainda não entendeu que ela não precisa fazer para ser aprovada. Ela só precisa ser ela mesma. Ela só precisa, claro, fazer o melhor dela, mas ser ela mesma, né? Entender quem ela é e entender que esse reconhecimento precisa vir dela primeiro. Porque se você não se aprova, como é que as outras pessoas vão te aprovar? Se você se ama, como é que as outras pessoas vão enxergar esse amor? Então, tudo começa dentro. Tudo começa dentro. Necessidade de aprovação é um dos piores bloqueios. Porque você fica se moldando, sabe? As pessoas. Você fica querendo agradar a Joana, a Maria, o João. Aí você fica ali só se moldando e no fundo você deixa de ser quem você é. Forte, né? Aí, de relacionamento. Eu quero tanto agradar o João que eu falo sim pro João querendo falar não. Porque eu fico chateada. Eu fico pensando, e se o João ficar chateado comigo? Eu vou falar sim para ele querendo dizer não. Isso é uma necessidade de aprovação. Você se doa tanto a ponto de você colocar o João aqui e a Thalita se colocar aqui embaixo. A Thalita se diminui para caber no mundo de alguém. Peraí, João não tem nada a ver com a Thalita. Só que eu prefiro me diminuir, não prosperar, a minha vida ficar como uma âncora, digamos assim. Tem pessoas que servem como âncora, não porque a pessoa é ruim e você é bom, não existe isso. É porque aquela energia não está de acordo com a sua, mas você não consegue enxergar isso. Então deixa eu me diminuir para eu caber no mundo dessa pessoa. Nossa, que forte. Aí entra a anulação, né? Por que que uma pessoa se anula no relacionamento? Por que que ela não. Gente, é simples, tá? São decisões simples. Por exemplo, ir a um restaurante. A pessoa quer comer um prato A, mas ela fala assim: ah, não, pode escolher, você que sabe. Tem gente que tem vergonha já de tomar uma pequena decisão, como um prato, um cardápio ali, né? Um prato no restaurante. Então, essa necessidade de aprovação é muito forte. Eu tive que vencer muito isso. Eu vivi, acho que de todos os bloqueios aqui, a necessidade de aprovação, ele foi o mais forte na minha vida, que é sempre você buscar a validação, ser aprovado, pedir opinião, e o quanto isso nos trava. Porque a gente deixa de fazer o que a gente deseja para poder agradar os outros. Aí vem medo de decepcionar, né? Quantas e quantas Justificar, vezes... Oi? justificar. Se justificar demais, dar desculpas, medo de decepcionar, então você fica moldando as suas palavras para poder não magoar outra pessoa, até você entender que você não é responsável pelo sentimento do outro. Até você entender com muito amor que você não consegue controlar o que o outro sente, né? Que isso é dele. E aí você começa a se destravar. Mas isso é um processo, né? Eu acho que essa live aqui não vai assustar ninguém. Não é para trazer uma coisa assim, nossa, eu sou bloqueada e agora. Não é para desesperar. É para dizer para vocês que sim, bloqueios existem e que sim, nós podemos destravar para viver melhor. Sim, nós podemos viver muito melhor quando a gente entende que a gente está bloqueado e a gente pode e deve destravar. Então, não é para te assustar, não é para você sair dessa live assim, mal. Ao contrário, é para você falar: caramba, eu descobri agora o que está travando a minha vida. E ali é onde eu vou mexer. Ali é o pontinho que eu vou realmente destravar. Vamos trazer o último bloqueio aqui? Um bloqueio
bloqueio bônus, sobre o exemplo do prato de restaurante, pode ser de tanto sua opinião ser anulada. Isso aqui é muito importante. Olha, Bela, a sua pergunta foi muito importante. Vou ler de novo. Sobre o exemplo do prato do restaurante, pode ser de tanto a sua opinião ser anulada? Olha só que interessante. Às vezes, tem vários contextos aí, tá, Bela? E pode ser que você se identifique mais com um ou com o outro. Primeiro contexto, eu não me sinto ouvida. Primeiro contexto, eu não me sinto ouvida. Desde talvez dia da infância. Como eu não me sinto ouvida e eu vivi isso, tá? Estou falando como exemplo meu e veja se é o seu caso. Eu dava minha opinião já para ninguém ouvir. Eu já falava para ninguém escutar. Então eu já falava baixinho, eu já dava minha opinião, mas assim, as pessoas já nem escutavam, porque eu já projetava aquilo para fora, como se fosse assim, ó, eu vou falar, mas não me ouçam. Então não é que a minha opinião era anulada, é que eu não tinha confiança em mim. E eu já falava para não ser ouvida. Então esse pode ser um caso. Segundo caso, vou dar o exemplo do restaurante. Segunda opção. Quando você dá a sua opinião, você está em um grupo, um restaurante, e todo mundo escolhe comer pizza de brócolis. E você detesta brócolis. E você quer comer uma pizza de frango. E você sugere, gente, vamos comer frango? Ninguém quer comer. Todo mundo quer brócolis. Nada te impede de você pedir a sua pizza menor, brotinho, menorzinho, aí comer a sua de frango. Só que o que acontece com a maioria das pessoas? Não é, Thalita? Elas querem comer o que todo mundo está comendo, fazer o que todo mundo está fazendo. Todo mundo fazendo. Nada te impede de falar, olha, eu quero comer a de frango, então eu vou pedir uma de frango para mim, seja um pedaço, seja menor. Só que o que acontece? Quando a gente faz isso, a gente é o diferente, o excluído na sociedade. É como se, nossa, é fresca, nossa, vai pedir separado. Então a pessoa se sente mal de ter que fazer uma escolha, necessidade de aprovação. Então, quando você está convicta daquilo que você quer, tá tudo bem para você. Gente, ó, pode comer de brócolis. As 10 pessoas que estão com você, pode comer a pizza de brócolis, eu vou comer de frango. E você não se sente mal, porque você fez uma escolha, é o que você gosta, você está feliz ali, e as pessoas vão comer de brócolis. Então, tudo é questão de como você se posiciona. Tudo é questão de como você fala sobre aquilo que você quer. Muitas vezes, a sua opinião ela pode ser anulada, que é um terceiro cenário só para fechar aqui, Thalita. Ela pode ser anulada, então, primeiro, você não confiar em você mesmo e não falar com autoridade. Segundo, você não conseguir se posicionar no meio do diferente. A terceira opção, ai, travou aqui para mim, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Ixi, travou a imagem, mas a voz tá indo. Voltou? Acho que sim, a sua imagem está travada, mas a voz está indo. A terceira opção é você, por exemplo, se posicionar. Tá tão ruim aqui que tá travado. Tá me ouvindo? Eu tô só te ouvindo. Peraí, deixa eu só ver aqui. Enquanto isso, ô Bela, coloca se faz sentido para você, só para ver se sobe os comentários aqui, se destrava. Eu tô vendo, ouvindo só você, Thalita. O meu rosto. Pra mim tá normal aqui. Eu tô te vendo. Tá. Tá, daqui a pouco eu coloca aí alguém nos comentários alguma coisa, só para ver se. Ah, subiu o comentário. Aí destravou. Show! Ah, é ruim ficar falando aqui só a imagem travada. Deixa eu voltar aqui ao raciocínio. Primeira coisa, eu já me sabotar. Segunda coisa, você não conseguir se posicionar, né, em relação ao diferente. E a terceira coisa é na hora você dá um argumento, você fala algo, por exemplo, vamos supor que você queira dar uma opinião e você sente que ninguém ouviu a sua opinião. Ou você não soube agregar valor àquilo que você está falando e se posicionar, dando argumentos para que as pessoas enxerguem o que você está enxergando, ou realmente as pessoas não fez sentido a sua opinião. Então, ou eu não soube me posicionar para as pessoas enxergarem o que eu estou enxergando, eu não soube trazer argumentos, eu não soube posicionar, ou realmente aquela opinião não faz sentido naquele momento e está tudo bem. Então, o que é legal da inteligência emocional, só para fechar, é você realmente entender o cenário e saber se posicionar diante daquele cenário. Muito boa a sua pergunta e eu me prolonguei aqui, né? Sim, e você falando disso é muito interessante, porque quando você tem a sua opinião própria,
Tá tudo bem se você não tá indo com a manada, se você tá indo contra a manada. Por exemplo, eu, Thalita, eu levo marmita pra onde eu vou. Por quê? Porque eu não me importo se as pessoas pensam, ai, que é errado, que é certo eu fazer dieta. Eu tô cuidando da minha vida, cuida da sua. Eu não como sushi, eu não como peixe, eu não como nenhum tipo de frutos do mar. Não, Thalita, você tem que aprender a comer sushi porque todo mundo come sushi. Eu não sou todo mundo. Eu não gosto de sushi. Tá tudo bem. Tá tudo bem, Bela, você não gostar de coisas que essa outra pessoa gosta, ou que essas outras pessoas gostam, ou que a sociedade falou que você tem que gostar. Eu, Thalita, sempre fui a diferente. E eu sempre fui julgada por isso. Nossa, Thalita, você é estranha. Nossa, Thalita, você pensa diferente de mim. Você não tá indo, você tá indo contra aquilo que todo mundo tá pensando. Só que você não é todo mundo. É. Você é imagem e semelhança de Deus. Você é única. Deus é tão perfeito que Deus te fez única. Tá tudo bem. Perfeito. Travou de novo, mas vamos seguir aqui, tá? Tô te ouvindo. Último bloqueio, último bônus para você que está aqui na live até o final, que também é um bloqueio que eu vivi bastante, acho que a Thalita também quer ouvir de você, que é o bloqueio da exposição. Gente, esse bloqueio aqui, ele trava tanto uma pessoa que é o medo de você se expor, seja para alguém, para um público, seja numa reunião. O bloqueio da exposição ele é muito forte, porque muitas vezes você não consegue dar a sua opinião, porque você vai se expor, você não consegue falar de você, porque você vai se expor. E aí você faz o quê? Se fecha, se trava, não expõe o que você está sentindo, o que você está pensando, e você tem dificuldade de falar, por exemplo, numa reunião de trabalho, de compartilhar a sua ideia. Bloqueio da exposição, ele é quando a gente não destrava isso, ele nos prejudica muito. Eu queria que eu ouvir de você. Eu vejo que o bloqueio da exposição, ele ajuda muito na dificuldade em você conseguir se comunicar. Porque você quer passar uma mensagem, mas você não consegue passar essa mensagem porque você tem esse bloqueio da exposição. Peraí, eu quero explicar uma coisa que eu aprendi na aula, mas eu não consigo passar isso porque eu tenho um bloqueio da exposição dentro de mim. Isso é muito forte. Eu não consigo me expor. Por exemplo, quando eu fui para Irlanda mesmo, eu me vi assim no mato sem cachorro porque eu tive que desbloquear isso na marra. Eu precisava falar inglês. Só que o meu medo de me expor era tão grande que eu não tinha como me fechar, porque eu estava em um país que eu precisava falar inglês. Ou seja, eu não tinha a possibilidade. Ou então eu ia voltar para o Brasil, ou então eu ia ter que ficar calada e muda. Né? Gente, o medo da exposição é você ter medo de você compartilhar. Porque assim, ó, por trás do medo da exposição, tem o medo de mostrar sua vulnerabilidade. Tem o medo de errar. Tem o medo de mostrar que você não é tudo aquilo que talvez você mostre na sua imagem. Então as pessoas vão reconhecer que ou que você não é bom assim, ou que você tem uma dificuldade que ninguém sabia, ou que você passou por algo que ninguém sabia. Você expor uma dor, você expor. Só que a exposição ela cura. A exposição ela cura. Cura, ela traz curas. Por quê? Porque eu falo, porque eu me posiciono, porque daí eu coloco para fora aquilo que está tóxico em mim, que alguém pode me ajudar. Né? Então, às vezes, pensa assim, mas eu vou me expor, vou falar sobre mim. É nessa hora que você precisa de exposição. É na exposição que alguém te vê, que alguém reconhece um talento, que alguém te ajuda, que alguém tem uma solução para o seu problema. Então, a gente precisa vencer esse bloqueio da exposição urgentemente se a gente quer prosperar. Não Urgentemente. Não tem como você prosperar com esse bloqueio da exposição, porque você não vai se expor na fala, você não vai se expor nos investimentos, você não vai se expor na mudança de cidade, no romper a bolha, porque o seu vai ser tão grande. Olha que me veio à mente agora. Quando Cristo foi exposto, ele foi crucificado. Talvez a gente tenha medo, e quando eu falo a gente, que a gente aprendeu na infância a não se expor, né? O que o vizinho vai pensar, o que o amigo vai pensar, o que as pessoas vão pensar de você. Fica quietinho que é melhor, fica comportadinho que é melhor. E a gente foi moldado a não se expor. Quando Cristo foi exposto, ele foi crucificado. Muita gente tem medo de ser exposto e ser crucificado. Agora é cancelado. Cancelado, crucificado. Só que quando Cristo foi crucificado, ele foi por um motivo muito maior para nossa salvação. Então, ele veio para nossa cura. Olha que forte. Quando a gente se expõe, pode ser que você seja criticado, rejeitado, mas vem para uma cura. Primeiro você se cura.
E aí você começa a curar outras pessoas. Então tem muito grave, você que está aqui até o final dessa live, precisando que você se exponha, que você exponha a sua história, que toda história merece ser contada. Tem gente que está sofrendo porque você não abriu a boca. Tem gente que está sofrendo porque você não deu o conselho que você precisaria ou gostaria de dar. Então, não tenha medo de se expor, não tenha medo de compartilhar, de pedir ajuda, porque é na exposição que nós somos curados. Tudo tem um ônus e um bônus, né? Na exposição a gente cura, mas a gente também recebe crítica, a gente também recebe uma série de coisas. Só que quanto mais você se expõe, mais forte você fica. Porque você já não fica mais preocupado com aquele que vem para te machucar, para te criticar, não. Você está preocupado em salvar, em restaurar. A nossa exposição aqui, é óbvio que muita gente pode assistir a live, pode chegar aqui e criticar. A gente não está preocupado com isso. A gente está preocupado com você que está com sede de crescimento, com você que está aqui crescendo, que já é um restaurador de vida. Coloca aí nos comentários, eu sou uma RV. Camila, o que é RV? É esse programa de lives, Restauradores de Vida, para que você seja um restaurador de vida das pessoas ao seu redor também. Então, o medo da exposição precisa ser quebrado para você se posicionar melhor numa entrevista de emprego, para você se posicionar melhor, seja no seu trabalho, em uma reunião, no seu próprio relacionamento. Ah, eu não vou expor tal coisa porque eu tenho vergonha. Aprenda a colocar para fora aquilo que vai te curar. É isso que faz diferença na nossa vida. Grava isso. Esse bloqueio da exposição, quando você vence ele, você começa a se curar. Ó, eu sou uma RV, já temos restauradores de vida aí, eu não tenho dúvida de que através da sua vida muitas pessoas vão ser transformadas. É como eu vejo assim, você buscando cada vez mais o conhecimento para você realmente, e a sabedoria para você realmente transbordar. Parabéns, muito bom. Thalita, para finalizar, quer falar algo, uma mensagem final aqui para a gente fechar? Nossa, esse último aí que você falou de Cristo foi uau. Eu não vou me expor porque eu vou ser cancelado. Eu não vou me expor porque, uau, é realmente isso. Como a gente perde a oportunidade, perde de se relacionar melhor com as pessoas, relacionamento, com os amigos, por medo de se expor, por medo de mostrar quem você é. E se não me aceitarem como eu sou, o problema é do outro. Você tem que se aceitar. Você tem que se amar do jeito que você é. Se o outro não te aceita do jeito que você é, quem tem que sair de cena é você. Só que a gente. E não ficar se diminuindo para caber no mundo de alguém. Essa vida que eu falo, ela é única, ela é passageira. Aqui a gente não tá para sofrer, para brigar, para discutir. A gente tá aqui para viver todos os dias, agradecer a Deus todos os dias. Você tá tendo mais uma oportunidade. Deus tá te dando uma nova chance. É um dia a mais que Deus está te dando, mas no relógio é um dia a menos. Então, para que perder tempo com bloqueios, com traumas, com medo de se expor, com medo de falar, com medo de ser quem Deus te chamou para ser e não ser aquilo que te disseram que você tem que ser. Você não. Você tem que ser aquilo que Deus te chamou para ser. Você falou uma coisa aí que eu já me questionei aqui. Mas e se o outro não me aceitar? Tá, mas se ele não me aceitar, qual é o problema dele? É comigo, mas é com ele. Então, tipo assim, se ele não me aceitar, eu vou fazer o quê? Aqui, ó. Eu não tô. Aquela coisa assim. E às vezes as pessoas falam assim pra mim: mas o fulano não gosta de mim. Isso vai fazer o quê, gente? É o que ele pensa, é o que ele sente. A gente não tem controle sobre isso. A única coisa que a gente controla é quem você é o que você quer para sua vida. É tudo que está ao seu redor ali em relação ao que você preserva, aos seus valores, é o que é importante para você. O resto, gente, desculpa, é resto. São pessoas assim, você vai fazer o quê? Né? Tem gente que implica comigo. E vou fazer o quê com isso? Né? Então, ama aquela pessoa, ora por aquela pessoa e segue o seu caminho, que Deus tem muitos planos para você. Não E vai continuar precisamos. a vida, né, Camila? Exato, exato. Não precisamos ser provados por ninguém, porque realmente quem precisa já nos aprovou. Não precisamos ser aprovados. Muito bem, William, é isso aí. É isso aí. Já somos aprovados pelo nosso Criador, a gente não precisa dessa aprovação de ninguém. Então, nós trouxemos aqui para vocês 5 principais bloqueios e um bônus. Essa live vai ficar salva. Tem muita informação aqui. Assista de novo. Vamos colocar no YouTube para você assistir numa velocidade lá mais rápida, anotar. O mais importante daqui hoje é identificar o bloqueio. Nossa próxima live, a gente vai continuar falando sobre bloqueios. A gente está construindo uma rede, né, de restauradores de vida.
Isso vai se transformar em um podcast lá na frente. Enfim, a gente ainda vai crescer muito, vai trazer convidados aqui para vocês. Então, já aproveita, quem está chegando cedo, bebe água limpa. Já falei sobre isso, né? Aproveita. Aproveitem que vai acabar. 3 meses no máximo. Aproveitem, aproveitem e pratiquem também. Leva isso para a vida de vocês. Nos preocupamos com muitas coisas e no final a salvação é individual. Fechou com chave de ouro. Sim. Fechou com chave de ouro. Alguém, Eu sempre. a Carol falou, eu sempre me preocupei com a opinião do outro, sofri demais por anos. A gente deixa de fazer coisas por pensar no que o outro vai pensar. O outro é o Exato. outro. E, Carol, você não está sozinha. Thalita se preocupou, eu me preocupei. Todo mundo. E o que a gente quer é que isso pode ser destravado. A ponto de o outro dar uma opinião e você amá-lo. Ao ponto do outro te criticar e você falar assim, tá, muito obrigada, mas deixa eu só trazer uma coisa aqui. Eu coloquei até isso no livro, só para a gente fechar. Acho que foi a nossa live mais Mas não. hora, né? Alguém dá uma opinião para você, grava isso, Carol. Destrava agora, nesse momento. Quando alguém der uma opinião para você, você colocou uma blusa preta, Carol, e a pessoa olha e ela dá uma opinião dizendo que a blusa preta está feia, ela não está te dando uma ordem para trocar a blusa. Ela só está te dando uma opinião. Opinião não é ordem daquilo que você tem que fazer. As pessoas confundem opinião e ordem. Ah, troca essa roupa, tá feia. Aí você vai lá e troca. Não. Opinião não é uma ordem. É uma opinião, simplesmente. Quando eu tenho um filtro para opinião, eu paro e olho. Faz sentido para mim? O preto tá legal? Eu vou manter. Ah, não, realmente, eu olhando assim, o preto me deixou diferente, eu vou trocar. Mas quem decide é você. Grava isso. Opinião não é uma ordem, é só uma opinião. Achismo, gente, tem um monte de gente achando. Tem pouca gente fazendo. Achismo é achismo. Grava isso, tá? Se você sempre se preocupou com a opinião do outro, é só uma opinião. Não é uma ordem. Essa opinião não tem poder e não deve ter poder para te fazer sofrer. Se essa opinião está te fazendo sofrer, é que você está dando moral para isso. Então, você escolhe o que entra no seu coração e o que não entra. Quando você entende isso, ressignifica isso, você vive muito mais feliz. O sofrimento é trocado por leveza. Com Faz certeza. sentido, Carol? Belezinha. Thalita, ó, mais uma vez, muito obrigada por tudo. Obrigada, Camila. Com você hoje eu falei demais também. Adoro. Me empolguei. Além do... Essa live vai ficar salva. Parabéns para você, restaurador de vida, que ficou até o final. Comenta aí, eu sou um RV. E vamos tirar um print para você nos ajudar a crescer aqui cada vez mais. Você já faz parte dessa comunidade. Traga pessoas que vão crescer ainda mais. Tragam pessoas, marquem a gente. Vamos tirar um print? Deixa eu ver se eu consigo tirar esses comentários. Show, Carol. Bora crescer junto aqui na live. Ixi, não estou conseguindo desativar o comentário. Espera aí. Eu sou o RV, comenta aí. Vamos fazer um print? Quem pode fazer um print aí? Show. E depois marcar a gente. Thalita fotogênica. Aê, faça um print, comenta lá o que mais te marcou e vamos crescer essa rede. Contribua com a parte para que a gente possa crescer e se desenvolver cada vez mais. E parabéns para você que já é um RV. Isso aqui vai ser um movimento muito grande. E como eu disse na live anterior, a gente sabe quem está aqui desde o comecinho e a gente vai honrar você. Então, parabéns por essa sede. Um bom feriado para você. Até a nossa próxima live. Beijo. Fica com Deus. Tchau, tchau.